Olá, crianças, tudo bem? Vamos para mais uma aula de matemática, nossa aula de número 38. Então, peguem o livro 4 de vocês e vamos lá para as próximas atividades, ok? Bom, no livro 4, vocês vão abrir na página 90, que é a página inicial das atividades 58 e 59, que fala sobre trabalhando a multiplicação. Situações problema 1. Ou seja, essas atividades trazem vários probleminhas, vários desafios, utilizando principalmente a multiplicação, tá bom? Para a gente exercitar as habilidades aí e as ideias de multiplicação, ok? Então, livro, lápis e borracha na mão e vamos lá. Bom, a primeira parte traz para a gente relembrar as ideias associadas à multiplicação. Então, é só um lembrete para a gente poder começar a aplicar essas ideias no probleminha, ou a partir do probleminha. Vamos ver. A multiplicação ela traz ideia de adição de parcelas iguais, ou seja, repetir tantas vezes uma mesma quantidade ou o mesmo número. 2 mais 2 mais 2 mais 2 é o número 2 4 vezes, ou seja, 4 vezes o 2. É a ideia de parcelas iguais. Proporcionalidade é a proporção igual, ou seja, se eu tenho 2 sacos com 8 adesivos, 2 pacotinhos, com 8 adesivos nos dois juntos, se eu tenho 4, eu tenho o dobro de 2, então eu vou ter o dobro da quantidade desses pacotinhos. Se eu tenho 8 com 2, com 4 eu vou ter 16, ok? Disposição retangular é quando as arrumações, as organizações são feitas em linhas em colunas ou fileiras. A gente também usa esse termo fileiras, né? As fileiras, na verdade, são as colunas, podem ser as colunas, tá? E as linhas, a quantidade de alguma coisa nas fileiras, ok? Então, toda vez que aparecer uma organização que lembre um retângulo com linhas e colunas, é uma disposição retangular. E o raciocínio combinatório é quando você faz combinações. Eu tenho 2 blusas e tenho 3 saias. Quantas possibilidades de combinações eu posso ter com 2 blusas e 3 saias? E aí a gente faz ali 2 blusas vezes 3 saias, 2 vezes 3, 6 combinações ou 6 possibilidades de combinação, ok? De combinações. Então, vamos lá fazer os exercícios? Número 1, olho vivo. Exercícios de aplicação. A figura mostra uma parede que foi revestida com azulejos quadrados. Cada um é um azulejinho, tá? Cada quadradinho é um azulejinho. Das cores vermelha e azul, ou azul e vermelha, tá? Cada azulejo azul custou R$3 e cada azulejo vermelho custou R$4. O vermelho é mais caro, R$1 a mais do que o azul, pois tem um acabamento diferenciado. De acordo com essas informações, responda ao que se pede. Vamos para a página, então, 91. Primeira pergunta. Qual foi o gasto? Só um minutinho que eu vou chegar essa câmera para lá. Pronto. Qual foi o gasto com a compra dos azulejos vermelhos? Então, vamos voltar lá? Vamos lá. Em uma placa, a gente tem aí, ó, 4 linhas de azulejos vermelhos e 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas. Então, 4 linhas e 6 colunas. Quantos azulejos eu tenho? Primeiro eu tenho que saber quantos azulejos para depois eu calcular o valor. Então, em uma placa eu tenho quanto? Vamos ver. 4 vezes 6, eu tenho 24 azulejos em uma plaquinha. Se em uma eu tenho
daquela placa. Eu tenho 24, em 2 eu vou ter quanto? 24 vezes 2, ou 24 mais 24, que vai ser igual a, pensa aí, 48. Vamos conferir? Ó, são 2 retângulos, são 2 placas de cor vermelhas. Então, cada um com 24 azulejos. Total de azulejos vermelhos, 2 vezes 24, 48 azulejos vermelhos. Agora a gente vai para o valor. Quanto custa cada azulejo? R$4, vermelho, lembra? R$4. Então, se eu tenho 48, cada um custando R$4, eu tenho que multiplicar 48 vezes 4. Façam aí o cálculo e depois vocês voltem para conferir. Conseguiram? Vamos lá? Sendo R$4 cada um, 4 vezes 48 é igual a 192. A pergunta ali, qual foi o total gasto com a compra dos azulejos vermelhos? 102 o quê? Reais. Então, o total gasto com os azulejos vermelhos é de 192 reais. Você pode fazer todos esses cálculos aí dentro desse retângulo na página 91, da letra A, os cálculos, e lá na linha botar a resposta do total, tá bom? Não precisa escrever isso tudo dentro do retângulo, não. Só bota as continhas. 4 vezes 6, 24. 2 vezes 24, 48. 4 vezes 48, 192. Ok? Próxima. Toda vez que vocês forem fazer um cálculo, vocês pausem o vídeo, tá bom? Então, vamos lá. Qual foi o total gasto na compra, com a compra dos azulejos azuis? Acabou que já tem aqui a resposta, já veio junto a resposta ali, ó. O total gasto com azulejos de cor azul é de 240. Mas vamos ver como a gente chega nessa resolução aí, nesse total, nesse valor aí? Vamos ver? Então, vamos lá. Agora a gente vai ver a quantidade de linhas e colunas total. Vamos lá, voltar lá para ver o total. Vamos ver o total. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 linhas. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Então, 8 linhas com 16 colunas. Vamos somar o total, multiplicar o total de azulejos? 8 vezes 16? Façam aí. Aí depois a gente tira a quantidade que a gente tinha de azulejos vermelhos. Tá bom? Então, o total, você esqueceu que eram 48 azulejos vermelhos. Vamos ver lá. Total de azulejos, 8 vezes 16, 128. Aí agora a gente vai tirar os vermelhos. Quantos azulejos vermelhos haviam? Se você não lembra, olha lá na questão anterior que você anotou. 48 azulejos vermelhos. Então, eu vou pegar 128 e vou diminuir, tirar o 48. 128 menos 48. Façam aí para ver quanto dá. Tiveram a resposta? Quanto deu? 128 menos 48? 80. Agora a gente vai calcular o valor em cima de 80, porque 80 são os azulejos azuis, ou seja, 80 é o número de azulejos, a quantidade de azulejos azuis. Azulejo azul custava R$3. Então, 80 vezes 3. Façam aí para a gente ver quanto vai dar 80 vezes 3. 240. Então, a resposta é o total gasto com azulejos de cor azul é de R$240. Eu não sei por que falhou aqui. Isso aqui deveria vir agora, né? Mas, enfim, a gente fez todo o cálculo e a gente conferiu que realmente R$240 e a gente viu como que chegamos ao total de R$240. Ok? Então, A e B feita, vamos para o número 2. Felipe faz e vende deliciosos pastéis. Ao longo de 5 dias de trabalho, anotou quantos pastéis conseguiu vender por dia e criou um gráfico para poder visualizar melhor a quantidade vendida. Ele montou corretamente o gráfico de colunas com base nas quantidades que tinha anotado.
mas esqueceu-se de indicar em cada coluna a respectiva quantidade, deixando indicada apenas a da terça-feira. Veja como ficou, olha aqui. Ele botou quantidade de pastéis vendidos e botou só a quantidade da terça mesmo. E esqueceu de anotar as outras quantidades. Ele só fez ali a coluna, né? E esqueceu de anotar. Vamos ajudá-lo? Vamos lá. A quantidade vendida na segunda foi o dobro da quantidade da terça, vendida na terça. Dobro é vezes 2. Quanto foi que ele vendeu na terça? 64. 64 vezes 2 é igual a... Quanto é? Peguem aí a tabuada de vocês, tá? Dá pausa e faz, depois volta para conferir. 128. Então, na segunda, 128. A quantidade vendida na quarta foi o triplo da segunda-feira. Então, se segunda-feira ele vendeu 128, o triplo é 3 vezes a quantidade. Então, 3 vezes 128 na quarta-feira. Na terça a gente já viu. 3 vezes 128 é igual a 384. A quantidade vendida na quinta foi o quíntuplo da quantidade vendida na terça, que foi 64. Quíntuplo, 5 vezes 65. Ok? 5 vezes... 65 não, 64, desculpa. 5 vezes 64 é igual a... Conseguiram? 320. E na sexta-feira foi o quádruplo da quantidade vendida na segunda, ou seja, 4 vezes essa quantidade aqui. Vamos ver? 4 vezes 128, que é igual, dá uma parada, faz e depois vem conferir. E aí, fizeram? 512. Então, agora a gente organiza esses números lá no gráfico, tem que encaixar, tá? Anotem as contas, os cálculos, igual eu anotei, anotem no espaço e lá embaixo no retângulo. Depois vocês voltem e anotem o resultado no gráfico. Não esqueçam que os cálculos têm que estar no retângulo azul da 92 lá embaixo, tá? Toda vez que aparece esse cálculo, esse gráfico é o... Desculpa, esse retângulo é o espaço para cálculo. Então, vamos lá. Segunda, 128. Quarta, 384. Quinta, 320. E sexta, 512. Na sexta, ele vendeu mais do que todos os outros dias. Ok? E o dia que vendeu menos foi na terça-feira. E agora vocês vão ficar com a atividade pós-videoaula, que são os exercícios de aplicação da página 93. Na verdade, é só uma questão, na verdade. Na página 93 é uma questão só, tá? Vocês vão ler com atenção, tentem entender e resolvam um probleminha, tá bom? Não esqueçam que o espaço lá debaixo do retângulo é o espaço para registrar os cálculos que vocês estão fazendo para chegar ao resultado, tá bom? E aí, na próxima videoaula, a gente vai continuar as atividades as questões dessas atividades, trabalhando multiplicação, situações, problema. Combinado? Um beijo e até a próxima videoaula, videoaula 39. Tchau!